A nossa sociedade, que é a sociedade moderna ou a sociedade pós-moderna, vive o ápice de um processo de programação mental das pessoas. A maioria das pessoas não pensa por si mesma. A maioria das pessoas, a maior parte das pessoas, simplesmente segue o rebanho. Em diferentes bolhas, em diferentes coletivismos, em diferentes grupos e por aí vai. Existe toda uma estruturação de ideias, toda uma estruturação de condutas que são fabricadas. Vivemos não apenas na era da fabricação de produtos industriais, mas da fabricação de pensamentos, de atitudes, de posturas. Tudo isso vai sendo urdido, vai sendo costurado, vai sendo fabricado, e as pessoas simplesmente se posicionam num grupo ou no outro grupo, acreditando que isso seja a liberdade. Não há liberdade ali, as pessoas não são livres, as pessoas simplesmente consentem, as pessoas simplesmente concordam porque já não tem mais uma autonomia, uma força de vontade, já não tem mais princípios, tudo isso submergiu nesta era de fabricações, de personalidades, de condutas, de posturas, etc. e tal. Então, existe realmente uma programação, a nossa sociedade ela foi programada mentalmente. E por quê? Porque a maioria das pessoas é preguiçosa, a maioria é preguiçosa, é indolente. É muito mais fácil fazer o que os outros fazem ou o que um determinado grupo faz do que chamar para si a responsabilidade. O máximo que as pessoas fazem é entrar em um determinado grupo, o grupo X, Y ou Z, e lutar contra um outro grupo, e fica por aí. Hoje, esta polarização política, direita e esquerda, é isso? O centro, a mesma coisa? Ou todo esse ateísmo militante que luta contra as religiões engessadas, e as religiões engessadas lutam contra a perversidade da sociedade, mas são tudo grupos, são tudo condutas fabricadas, condicionadas. Existe ali programação mental, existe ali imitação, existe ali apenas um consentir e seguir com os demais, para não precisar chamar para si a responsabilidade da sua vida. Então isso é visível nos dias atuais, mais do que nunca. Há milênios é assim. Quando olhamos para os povos antigos, observamos que de tempos em tempos determinados povos se destacavam na história da humanidade, mas não durava muito tempo. Esses povos entravam em decadência, se arruinavam e o que restava eram apenas escombros. E hoje, na esfera global, a humanidade como um todo está submergindo, está desmoronando. Hoje já não tem um determinado povo que se destaque e que possa se colocar como uma referência para a humanidade. Porque o que todos os povos buscam hoje, já antigamente, mas hoje ainda mais, é o quê? O predomínio econômico e comercial, a busca por recursos materiais, matéria-prima. O que os povos querem é comprar e vender, comprar matéria-prima barata e vender produtos manufaturados ou produtos produzidos por meios tecnológicos por um preço bem mais caro. Alguns vão dizer que eu sou comunista ao estar falando isso, o que por sua vez também é uma programação mental, porque alguns indivíduos não suportam ouvir uma crítica ao regime capitalista dos dias atuais, vendo nisso alguém que é adepto ao comunismo. Não sou comunista e nem capitalista na perspectiva dos dias atuais.
Sou contra a preguiça, a vagabundagem daqueles indivíduos que querem se encostar em alguém. Que é o que a esquerda defende. Mas, por outro lado, esta direita acrítica, que não faz críticas de si mesma, do sistema capitalista, é constituída por um pessoal que não enxerga com os próprios olhos e taxa tudo como comunismo. Então, isso é a prova, é a comprovação que a nossa sociedade vive uma programação mental terrível. As pessoas não pensam por si mesmas, as pessoas não analisam as situações por si mesmas, as pessoas simplesmente julgam segundo os crivos do seu grupo ou da sua ideologia. E o problema sempre está no outro, o problema sempre está no outro lado, e não no indivíduo. O problema está em cada um de nós. O problema está na nossa indolência, na nossa preguiça espiritual. Se a humanidade foi sendo programada mentalmente, é porque as pessoas deixaram de fazer a vigilância e a oração dentro de si. Predominou o uso unilateral do raciocínio, conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. Estes seres humanos unilaterais, racionalmente, se tornaram restritos, castrados, porque o que é a programação mental, senão uma castração? A castração da individualidade, a castração da reflexão, do pensamento, do aprofundamento das ideias, em suma, da intuição. Intuitivamente a humanidade encontra-se castrada. As pessoas já não intuem mais, mas simplesmente pegam conceitos prontos. Simplesmente se acoplam a ideias prontas de um grupo tal ou grupo tal, empreendendo lutas de grupos contra grupos, sendo que todos os grupos estão errados, porque todos os grupos são constituídos e formados por manadas de pessoas sem intuição e vida própria. Isso é a consequência de toda essa programação mental. Sociedades arruinadas, sociedades decadentes, sociedades que já não têm um alvo nítido, um alvo pautado em valores, um alvo decente. As propostas hoje que movem os povos são indecentes. Apenas a busca pela riqueza. Não que a riqueza seja um problema, mas o problema é quando se busca apenas a riqueza, arruinando-se a si próprio, a sua cultura, o seu desenvolvimento espiritual. O problema é quando a riqueza se torna a única busca do ser humano. Daí se cai num materialismo terrível, num dinheirismo terrível. Quando as pessoas então deixam de ser elas mesmas as determinantes, as determinadoras, as constituidoras de suas buscas. As pessoas não buscam mais nada por si mesmas, as pessoas simplesmente seguem um grupo, uma manada, porque existe uma programação terrível, tudo é cada vez mais programado. E os indivíduos tiram o corpo fora, os indivíduos não querem pensar por si mesmos. Alguns até pensam por si mesmos, mas por fim cansam em meio à manada e desistem de pensar por si próprios. Porque pensar por si próprio, não que seja algo difícil, algo que demanda um esforço, mas quando o ser humano pensa por si próprio, ele não pode lá falar muita coisa para os demais, porque acaba sendo atacado, acaba sendo agredido. Alguém que pensa por si próprio, que já não faz parte de toda essa arquitetura social, cultural e política, ele leva porrada de todos, de esquerdistas, de direitistas, de centristas, de ateus militantes, de religiosos, de depravados, de falsos moralistas. Alguém que pensa por si mesmo não é lá muito bem aceito em qualquer lugar, em qualquer esfera,
em qualquer ambiente. E aquele que busca o seu caminho, que prioriza o seu desenvolvimento espiritual, infelizmente não pode esperar ser aceito, ser agradado, ser bajulado. Uma que quem busca o desenvolvimento espiritual não gosta de bajulações, não gosta de puxa-sacos, não gosta de bajuladores, de baba-ovos. Alguém que busca o seu caminho espiritual verdadeiramente não tem lá muito tempo para sociabilidades hipócritas. Alguém que trilha o seu caminho está de tal forma ocupado, de tal forma preenchido, de tal forma determinado nessa busca constante de si mesmo, da vigilância interior, da oração, que não dispõe de tempo para desperdícios, para pretensões efêmeras, rasteiras e superficiais. Alguém que segue verdadeiramente o seu caminho não tem muitos amigos e muitas sociabilidades, porque está bem ocupado consigo mesmo e não está na programação mental. E quem não está na programação mental, naturalmente e inevitavelmente não será bem quisto e aceito. Mas este é o preço a ser pago por alguém que busca por algo mais nesta vida, por alguém que está farto de toda esta mediocridade, toda esta indecência, que hoje faz parte da vida moderna, da vida pós-moderna, nesta sociedade programada, nesta programação mental, onde os indivíduos lutam por nada, vivem para nada, simplesmente existem e sobrevivem. Então, é triste que tenhamos chegado neste ponto, nesta situação, mas é uma verdade, é uma constatação. E é preciso colocar acima de tudo a sua vontade pelo desenvolvimento espiritual e não permitir que nada abale esta vontade interior. Esta vontade, ela precisa irromper constantemente, de dentro para fora, a cada dia, a cada momento, a cada instante. E é preciso fazer a manutenção dessa vida interior. Tudo nessa vida requer uma manutenção. O lado espiritual é a mesma coisa. Se o ser humano não faz a manutenção da sua espiritualidade, do seu eu interior, através da atenção, da intuição, do trabalho interior, de uma boa frequência, de uma boa vibração, o próprio lado espiritual, ele enrijece, ele atrofia e acaba adormecendo. E é nesse sentido que o ser humano precisa constantemente estar ativo espiritualmente, para que não seja tragado, para que não seja sugado, acorrentado e preso pelas diferentes formas de programação mental desta sociedade, desta manipulação mental, onde as pessoas são manipuladas em todos os grupos, em todas as esferas, em todas as dimensões aqui da vida mais grosseira no plano terreno. É preciso estar sempre alerta, constantemente, para sentir dentro de si as admoestações, para ouvir com clareza as indicações, as orientações do Espírito, que capta em cada momento o que precisa fazer, com o que deve se cuidar e como deve se cuidar. A vigilância fomenta isso, a vigilância oferece isso ao ser humano, basta manter-se vigilante para não cair nas teias desta programação mental, deste mundo fabricado, onde tudo é fabricado, onde tudo é fabricação, acorrentamento e engessamento. E a única forma de escapar disso é através de uma autonomia que a intuição fornece. Somente a intuição fornece esta autonomia, porque ser autônomo significa ter dentro de si a referência, e o ser humano tem dentro de si a referência quando está desperto e conectado
a esferas mais elevadas, receptando as irradiações espirituais, que são o alimento espiritual que mantém vivo e ativo aquele que busca o seu caminho verdadeiramente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!